Paula Schaefer e essa é mais uma aula de Sociologia. E hoje nós vamos falar sobre a fundação da sociedade ocidental. Claro, houve uma fundação de uma parte do planeta que virou o Ocidente. Ocidente vem do latim ocidens, que significa pôr do sol. Bonito, né? Uma oposição ao Oriente, onde era o nascer do sol. E surge, né, essa definição da parte ocidental do mundo, ela então tem a sua origem na civilização greco-romana. São eles que começam a falar, então, numa parte que é oriental e numa parte que é ocidental do planeta. E tem muito a ver, né? Vários aspectos podem explicar essa fundação da sociedade ocidental. Nós estamos vendo aqui o aspecto sociológico. O conceito de parte ocidental do mundo, então, tendo essa sua origem nas civilizações greco-romana, vai ser fortemente influenciada pelo surgimento do cristianismo. Mais ou menos assim, após o colapso do Império Romano, né, na parte ocidental do mundo, o Império Romano percebe que é aquilo ali, já tinham dominado toda a parte oriental, estavam no Ocidente, né, já tinham invadido o Ocidente, e perceberam que a coisa ia começar a entrar em colapso. Constantino, então, que é o último imperador romano, resolve então converter-se ao cristianismo, porque era um momento que abria-se um vácuo. O Império Romano sai fora e o que vai vir aqui agora? Nesse momento, a Igreja Católica, daquela época, resolve assumir esse nicho que abre-se de ideias. Em contraponto a todas essas civilizações clássicas, surgiu um momento em que outras ideias poderiam aparecer. E a Igreja Católica, então, né, já com o cristianismo se consolidando, nesse momento vai achar um pedaço que lhe interessa, que é essa junção, né, essa junção com a política. A Igreja Católica, então, vai se aliar ao poder político. Naquele momento, né, fazendo algumas interferências, o Papa surge como Constantino é também considerado o primeiro Papa, né, depois de São Pedro, dentro da história da Igreja Católica. O Constantino, então, percebe que era muito vantajoso, né, para aquela religião que surgia ali, em oposição a várias religiões politeístas, era muito vantajoso estar junto do poder político. Né? Então vem crescendo, a Igreja Católica então vai assumir esse papel político e vai ter muita importância, passa então a dar algumas sugestões aos reis, aos imperadores, né? Deixando bem claro o que é bom, o que não é, nessa visão, né, do certo e do errado, do justo e do não justo. E os imperadores e os reis passam a se assessorar então dessa possibilidade de ouvir a Igreja Católica nos seus entendimentos políticos. Isso vai surgir então, com essa inserção da Igreja Católica, nós vamos ter então a possibilidade de conhecer como é que esse esqueleto da civilização ocidental se forma. Então nós vamos falar da cosmovisão judaico-cristã. O que é essa cosmovisão judaico-cristã? Cosmovisão, do grego, visão de mundo. A religião judaica e a religião cristã são duas das três religiões fundamentalistas no nosso planeta. O que é o fundamentalismo? São religiões com regras muito bem determinadas, com regras fixas, né? As tábuas da lei e aqui a Bíblia Sagrada, mas mais precisamente, né, os 10 mandamentos. Então são regras rígidas, regras que não admitem outras possibilidades. Isso vai nos dar uma visão binária de mundo. Só duas possibilidades, o certo e o errado, né? O crime e o castigo. Ou tu vai para a esquerda ou tu vai para a direita. Como se a vida, chamo agora, porque sociologia é uma disciplina reflexiva, chamo agora a ideia de parar para pensar. De quantas possibilidades é feita a vida? Só de duas? Será? E qual é a consequência de enxergar o mundo só havendo duas possibilidades? Porque dentro dessas regras rígidas, também vão surgir algumas coisas que não podem, de forma nenhuma. E a vida fica estanque, então, e a organização da vida e da sociedade em apenas duas possibilidades. Ou tu está do lado certo, ou tu do lado errado.
E surge daí um conceito, né, um padrão de normalidade. Como se fosse fácil conceituar o que é normal. E nesse momento, o padrão de normalidade, nesse momento histórico, o padrão de normalidade é pessoas altas, brancas, né, louras de preferência, bem nascidas, heterossexuais e muito bem financeiramente. O que acontece com quem não se encaixa nisso aí? Vai para a margem, que este é um conceito sociológico de marginal. Aquele que vive à margem e não consegue entrar no âmago da sociedade. Não consegue fazer parte do centro onde as coisas acontecem. Quais são as heranças, né? Por que eu estou falando tudo isso? Onde é que entra? Eu não sou religioso, não sou judeu, não sou cristão, não sou muçulmano, não sou nada. Por que vai interferir na minha vida? Porque esse enxergar a vida apenas com duas possibilidades gerou uma série de preconceitos. É daí que surge, por exemplo, o racismo. Durante muito tempo a Igreja Católica e aí os governos, por causa desse casamento, vão comprar essa ideia. Isso sai assim numa lei, né, que chama-se as encíclicas papais. Então tem uma encíclica que diz, né, isso antigamente, já foi revogada nos dias de hoje, que animais e negros não tinham alma. A partir daí dava para se fazer qualquer coisa com os negros, inclusive escravizá-los. Essa era a parte que cabia à Igreja Católica neste casamento com o poder político, que nesse momento já está mergulhado dentro do capitalismo. Então, o auxílio à exclusão dessa cosmovisão binária de mundo. E a exclusão social. Que se tu não é branco, racista, se tu não é hétero, homofóbico, se tu não é rico, né, é pobre, tu é miserável. Isso nasce dessa visão binária, a principal herança, todo tipo de preconceito, de exclusão social. Colocando uma porção de pessoas à margem, sobrando o que é 10% que se encaixa. O resto que vai produzir a renda para que esses 10% que são normais possam viver numa boa. Mas, mesmo que tu não ligue para nada disso, tu é uma pessoa maravilhosa, tu é livre de tudo isso, vou te contar, é bem complicado, fomos criados assim, somos vítimas, nossos pais são vítimas, nossos avós, bisavós são vítimas desse sistema, nos foi feito acreditar que era assim, né? Nós temos um país de 500 e poucos anos, que 400 foi de escravismo. Continuamos ainda a ser um país que está na mão de grandes latifundiários, grandes donos de terra e de grandes empresários. Tá? A política é feita por essas pessoas. Então, é muito complicado inserir-se dentro de alguma coisa quando o próprio poder, mesmo dizendo que tu tem direitos, te diz o seguinte, bom, né? Como já ouvimos por aí alguns diretores de faculdade de medicina, por exemplo, não vamos citar nenhum aqui, dizendo que medicina não é nem para preto nem para pobre. Ou vamos falar agora das estatísticas de jovens negros mortos nas guerras dos tráficos. Enfim, ficaríamos aqui mais 200 anos discutindo todo tipo de preconceito e exclusão social que se insurge de repente, mobilizando toda uma sociedade para que possam ser vistos. Aí surgem as greves, as manifestações sociais, aquela coisa que de vez em quando a gente já fica incomodado, atrapalhou o trânsito. De alguma forma, esses pedaços da sociedade têm que ser vistos. E essa herança toda, mesmo que tu não... Está tudo correto, está tudo ok, ela está dentro da todo o sistema administrativo e todo o sistema jurídico. Toda a nossa administração no mundo ocidental, ela é organizada dentro dessa visão binária de mundo. Só existem duas possibilidades. O sistema jurídico, então, é o exemplo mais apropriado. Tá? Não tem desculpa para que eu chegue numa delegacia e diga, eu roubei esse litro de leite porque meu filho estava com fome. Eu vou para a cadeia. Roubo é roubo. Não existe uma alteração. Isso tudo dentro da nossa sociedade, muito, muito motivado por um conceito social no qual nós somos fundados no Brasil, que é o positivismo. Ordem e progresso. Ordem acima de tudo e progresso a qualquer custo. Porque o ideário positivista diz que é necessário ordem e regras rígidas para que haja o progresso.
E ordem e progresso, onde é que tu já ouviu essas palavras? Opa, tá na tua bandeira. O Brasil nasce sob o signo do positivismo. E pega toda essa questão da visão binária de mundo como apropriada. Inclusive o positivismo diz que o capitalismo é uma coisa necessária para que as pessoas possam viver. Administração, sistema administrativo, sistema jurídico dentro dessa visão binária. E tu tá aí, teu patrão administra a empresa que tu trabalha dessa forma, o diretor da escola administra a escola dessa forma. Se tu fores para julgar qualquer questão, tu vai ser julgado por essa visão binária de mundo, ou tu está certo ou tu está errado. Não tem conversa, não tem mediação neste momento. Não posso pagar a lei do piso para os professores porque o Brasil não tem dinheiro. Opa, mas fizeram essa lei antes, como é que fica isso? Aliado ao capitalismo, né, e à situação econômica, isso nos traz ao caos que vivemos hoje. A não ser que alguém ache que fome, que um garotinho de 7 anos, enquanto achar mais conveniente, mais negócio ser um aviãozinho na boca de fumo do que ir para a escola pública, que isso um dia vai ser resolvido de outra forma. A alteração, na minha opinião, e ela é muito pessoal, a alteração se dá quando tu te modifica pessoalmente. Toda mudança que poderá ocorrer neste país, ela precisa primeiro ser solitária, para depois ser solidária. Aí nós teremos modificações bem interessantes. Achou que valeu a pena? Gostou do que tu viu? Quer discutir mais sobre isso? Então vai lá no canal do Aula D, assina este canal, receba essas aulas muito mais no conforto do seu e-mail. Presta atenção, criatura! Tem mais na próxima!